Aleluia, vamos à palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada. Você trouxe esse livro aí? Esse livro poderoso, essa ferramenta poderosa. Zacarias, capítulo número 9. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. Olha, irmão, eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. Se você quiser ficar bom no culto, no que diz respeito a cultuar a Deus, certo? Quer melhorar, quer dar um upgrade no seu culto, o Natan vai jogar o culto de domingo de manhã, hoje, de manhã, essa semana, nas redes sociais. Hoje nós tivemos uma dificuldade na live pela manhã, mas se você quiser, ali você vai ter uma palavra específica quanto ao seu culto ao Senhor. E eu gostaria muito que você pudesse dedicar um tempinho, 40 minutos para ouvir essa mensagem, tá bom? Essa semana vai vir essa mensagem. Agora eu quero pregar outra palavra ao seu coração. Então eu te convido a estar comigo em Zacarias capítulo número 9. Aleluia. Nós aproveitamos o ensejo para orar, Senhor, e para suplicar diante da mesa do Senhor que está posta, está preparada. Nossos corações se derretem pela tua presença. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso. O Senhor é lindo, é tudo que ansiamos. Como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu me pergunto, quando irei e me apresentarei ante o Deus da minha salvação? Essa é a pergunta que está no coração dos teus filhos. Nós ansiamos por uma experiência real, vívida, intensa. Venha marcar nossa história, que seja hoje, que seja agora, que seja o dia, que seja a hora, que possamos viver isso. Nós não viemos aqui nos arrastando, nós viemos para te encontrar. Nos dá aquele abraço caloroso, nos abraça hoje, Espírito Santo. Renova a nossa fé, renova a nossa expectativa, o nosso anseio, a nossa visão, o nosso desejo por Ti. Como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, como Tu és grande, como Tu és tremendo. Não vemos a hora de nos encontrar contigo, não vemos a hora, Senhor. Traz paz para os Teus filhos neste culto, traz tranquilidade e confiança. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor já fez chover. Nós estamos aqui, neste domingo à noite, buscando a Tua presença. Aleluia, glórias ao Teu nome, bendito seja para todos sempre. Bendito seja o nome da Tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, nas Tuas mãos há força e poder. Tu exalta o humilde, Tu abate o soberbo. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tu és o Senhor de tudo, tudo vem de Ti, das Tuas próprias mãos te devolvemos, Senhor. Fala conosco pela instância da palavra. Dissipa as trevas, dissipa o bloqueio, a barreira. Caiam as escamas, caiam o véu do embotamento, caia do bolor, caia o véu do bolor. Em nome de Jesus, tira o comichão dos ouvidos, destampa esse ouvido para ouvir a palavra. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não deixe o inimigo, o adversário, se objetar entre a pregação e o povo. Que eles estejam como a igreja, aquela igreja ávida por ouvir a palavra, ávidos por receber a palavra. Senhor, o vaso é frágil, é pequeno, é incompetente, mas a graça é multiforme, a graça é flexível, a graça é capaz de me usar hoje aqui.
Me usa para comunicar aos teus filhos as insondáveis riquezas dos mistérios de Cristo, do Evangelho da glória de Deus. Em nome de Jesus, faz-se conhecido no meio do teu povo, para que quando nós pegarmos nesse corpo, nesse pão, e quando nós bebermos deste cálice, aleluia, venhamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós ansiamos pela tua vinda, quem dera seja hoje. Maranata, a hora vem, Senhor, a hora vem. Em nome de Jesus, fala conosco para a glória e louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. Irmãos, comigo no versículo número 1 de Zacarias, verso 9 diz: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará, e precipitará no mar a tua força, sua força, Tiro, e ela será consumida pelo fogo, a tua força. Asquelon ouvirá e temerá. São cidades que agora eu falo: Asquelon, Gaza, litorâneas. Também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Ponto. Aplauda Jesus pela palavra. Irmãos amados, quem gosta um pouco, para tirar da tela, por favor. Quem gosta um pouco de história, assim, um cadinho de nada, assim, história? 2 ou 3. Quem não gosta de história, levanta a mão. Rapaz, fica difícil de pregar para quem não gosta de história. A Bíblia Sagrada é um livro histórico, né? E ela tem muitas menções a situações que ocorreriam, situações que ocorreram, mas quando foi falado, para eles, era no futuro. Essa profecia aqui de Zacarias data aproximadamente 500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Zacarias é um profeta do período pós-exílico, quando Israel está retornando, quando Israel está se consolidando novamente como nação, se reconstruindo, porque você sabe que Israel foi invadido pelos babilônicos. O reino do norte foi destruído pelos assírios, e depois de alguns anos o reino do sul, que é Judá, foi invadido pelos babilônicos, e os babilônicos, na pessoa de Nabucodonosor, destruiu o templo, queimou Jerusalém e tudo mais. Em cumprimento de uma profecia, por conta do pecado do povo, Deus disse que submeteria este povo a um juízo de 70 anos de exílio, de cativeiro. Não há nada mais humilhante para alguém do que voltar para a casa dos pais depois de ter constituído família, sim ou não? Pois bem, quando Deus quis humilhar Israel por causa do seu pecado, Deus não pegou Israel e levou ele para o cativeiro do Egito, de onde eles ficaram na sua história por 430 anos. Não. Deus
levou eles de volta para a terra da onde Abraão veio, porque Abraão procede de Ur dos Caldeus, e a Caldeia é a Babilônia, a região onde hoje é compreendida pelo Iraque. Quer dizer, Deus fez o seu povo, que poderia ter sido escravizado pelo Egito novamente, e até isso eles queriam, do que cair na mão dos babilônicos, porque isto era uma opção deles, se entregar para os egípcios, pedir asilo político, sabe, asilo político. Sabe quando o cara está devendo na justiça um monte, e fala que é perseguido político e muda de país? Então, isso aconteceu, só que Deus não permitiu que eles encontrassem asilo político no Egito. Deus fez com que eles retornassem para a terra de onde saiu Abraão, e não tem nada mais humilhante. Depois de 70 anos esse tempo acaba, começa o regresso. Deus levanta um homem, um persa, chamado Ciro, a quem Deus chama no capítulo 45 de meu ungido, para promover esse regresso, esse retorno. Porque esse Ciro invade a Babilônia, e como foi profetizado em Isaías 45, as trancas das portas de bronze estavam abertas por dentro. Então a entrada na Babilônia foi muito fácil, porque alguém abriu por dentro. Deus disse isso 150 anos antes de Ciro nascer, que Deus faria Ciro. Eu estou dizendo que Deus disse isso 150 anos de Ciro nascer. Deus falou com Ciro, dizendo: Ciro, você vai entrar e vai abrir as portas e vai achar os tesouros da escuridade. E quando começa esse regresso, uns profetas se levantam. Ageu, Zacarias, são profetas desse período pós-exílico. E aqui nesse texto que eu estou lendo para vocês, vai acontecer, é uma profecia, é um acerto de contas de Deus com os povos do entorno de Israel, que por algum motivo ou outro escaparam, talvez por condições geográficas ou por questões políticas, escaparam do juízo que Israel sofreu junto aos babilônicos, mas não eram isentos da mesma culpa de Israel. Então o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: assim como eu disciplinei o meu povo, não iria disciplinar vocês que são alheios? Se eu fui duro e severo com os meus, não seria com vocês? Esses dias eu estava assistindo as maiores, alguma coisa assim, as maiores peripécias militares da história do mundo antigo, as maiores estratégias militares do mundo antigo. E Tiro, para quem não sabe, é uma cidade, uma ilha, é uma cidade-ilha, e eles tinham naquela época uma fortaleza enorme, aquilo era impenetrável. Vários povos tentaram entrar ali, mas não conseguiram. Tiro inclusive fica extremamente rica, porque ela está na rota do comércio. E Ezequiel 28 chega a dizer que Tiro é uma tipificação do próprio Satanás. O rei de Tiro é considerado o próprio Lúcifer, e pela multiplicação do seu comércio, se encheu o seu coração, e ele andava em meio às pedras afogueadas, e dizia: me exaltarei até os céus, me assentarei no trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Tiro era extremamente rico, porque estava nessa posição geográfica, ficava ali no Mediterrâneo, uma ilha, ninguém conseguiu invadir. Mas essa palavra, 200 anos antes da invasão feita pelos gregos, foi profetizada. Olha o que Deus fala, versículo 3: Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como o pó do ouro, como o pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar, porque eles são uma ilha, a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Eu vou ler para vocês o que aconteceu, meus irmãos. Essa profecia foi dita 150 anos antes. Tiro está a 2,5 km de distância da costa do mar Mediterrâneo, e se considera invencível. Os seus muros são de 50 metros de altura.
tá certo? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que destruiu Israel, tentou conquistar Tiro, mas não conseguiu. Salmaneser tentou conquistar o rei assírio, também não conseguiu. Só que Deus disse que isso ia acontecer. Alexandre o Grande, o grego, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Que foi um dos maiores militares de toda a história. Alexandre o Grande fez o seguinte: ele pegou os escombros da cidade de Sidom, que Nabucodonosor anos antes tinha destruído, e ele foi aterrando o mar. Pegou escombro e aterrou, pegou escombro e aterrou, porque através de frota marítima ninguém poderia entrar em Tiro. Tiro inclusive tinha um homem muito inteligente, e ele desenvolvia muitas armas, e era capaz de destruir os barcos através dessas armas. Ele tinha uma arma que era um gancho que pegava o barco e soltava no mar, estraçalhava o barco, era tudo de madeira. Imagine isso, era intransponível, era impossível, mas havia uma profecia. Alexandre o Grande ficou obstinado. Esse homem conquistou praticamente todo mundo conhecido. O reino dele chegou até a Índia. Você sabia disso? O reino da Grécia só deu lugar aos romanos porque Alexandre morreu com coisa de 20 e poucos anos de idade. Foi dividido em 4. Era uma potência esse homem. Ele tinha uma estratégia militar, inclusive há quem diga que quem fale que ele tinha uma estratégia de vitória chamada Quinta Coluna de Alexandre. Quem já ouviu falar da Quinta Coluna de Alexandre? O que é a Quinta Coluna de Alexandre? Ele treinava soldados para se infiltrarem no meio do inimigo, para falar a língua deles, para aprender a lutar com eles, como se fossem patriotas. E no calor da batalha, na hora que a batalha ia pegar, que tinham os soldados de Alexandre pela frente e por trás, de repente esses soldados viravam a casaca e começavam a matar os próprios amigos. Estratégia, sabedoria, inteligência, esse homem tinha. E ele começou a aterrar, e ele fez uma ponte, 2,5 quilômetros. Ele fez uma ponte e começou a avançar. Em coisa de pouco tempo, ele conseguiu invadir a ilha em 7 meses. Ele queria muito Tiro. 7 meses construindo uma ponte de 2,5 quilômetros no meio do mar, há 300 anos antes de Cristo. Você vai fazer uma ponte aqui no Brasil, primeiro que em alguns lugares ela não dá em lugar nenhum. Tipo, leva para lugar nenhum, para nada. Em segundo lugar, que demora, irmão, mas demora 7 meses, irmão. A transposição do Rio Francisco, estão falando disso desde que eu nasci, eu ouço falar disso. Não acontece, não flui. Tomara a Deus que a partir de agora as coisas comecem a acontecer. Vamos orar, né? Acreditar que Deus tem poder para fazer. Esse homem queria, e ele não sabia que ele era um instrumento de Deus para mudar o balanço, o status quo do cenário internacional. Deus tinha escolhido ele para mudar a inércia das coisas. Ele não sabia, mas ele era um objeto de Deus. Ele entrou em Tiro, destruiu, devastou. Hoje não existe mais nada, porque Alexandre fez esse feito, e é considerado uma das maiores conquistas militares da história. Olha isso, Deus falou 200 anos antes que isso ia acontecer, e aconteceu. As cidades litorâneas desse contexto, as cidades da Filístia, os filisteus, Asquelon, Gaza, que hoje são capitais da Palestina. Inclusive a faixa de Gaza é o lugar onde se concentra a maior densidade demográfica do mundo. Ali é o lugar onde que mais mora gente por metro quadrado, porque eles foram achatados ali naquela região, naquele estreito chamado faixa de Gaza, depois que Israel virou um Estado-nação, a partir de 1948, eles foram expulsados, porque eles eram invasores da terra de Israel, e ficaram ali. Gaza existe até hoje, mas essas cidades, quando Alexandre passou, virou um pavor, houve um desespero geral, todos caíram. Alexandre o Grande
Diga comigo, Alexandre o Grande. Esse cara foi terrível. Só que para ele chegar em Tiro, ele tem que fazer o seguinte: para ir lá destruir o Egito, como ele fez, ele destruiu o Egito. Ele tem que fazer o seguinte: ele tem que sair da Grécia, pegar o mar Egeu, atravessar para a Macedônia e vir numa empreitada de milhões de soldados. Milhões de soldados. Quem assistiu aquele filme 300? E depois tem o outro do 300, não é? Que tinha aqueles outros soldados. Tudo isso era mais ou menos essa história. Tudo isso que eu estou te contando é isso aí. Milhões de soldados. Eles venceram os persas. Você lembra que o persa inclusive era aquele autor brasileiro lá, o ator brasileiro Rodrigo Santoro? Então você tem uma noção do que era. Ele está passando. As cidades da Filístia, Asquelon, Asdod, está arrebentando com tudo. No meio do caminho deles, entre eles e o Egito, tem um povo que acabou de voltar do exílio. Tem um povo fraco. Tem um país em reconstrução. O nome desse país é Israel. Tá fácil, hein, Alexandre? Esse aí não precisa nem lutar, hein? Isso é só pisar, destruir, chutar, porque isso aí é cachorro morto. Versículo número 8. Versículo 8. Zacarias 9, 8. Tudo isso vai acontecer. Tiro vai cair, Asquelon e Gaza vai cair, mas eu vou me acampar ao redor da minha casa e vou defender ela contra forças militantes. 200 anos antes de Alexandre o Grande fazer isso. Para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Irmãos, pasmem com o que eu vou te dizer, está escrito na história isso. Isso é a história que está falando, não é mais a Bíblia. Quando Alexandre o Grande passou por Jerusalém, ele disse: opa, com licença, estou passando, tudo bem com vocês? Eu só vou ali destruir o Egito, depois eu volto, se vocês deixarem. Acampar-me-ei ao redor da minha casa, para a proteger, defender contra forças militantes. Você está entendendo o Deus que você serve? Você está entendendo o Deus que você serve? O que me pode fazer o homem? Não temerei mal algum, porque o Senhor é a minha força e a minha luz. Porque 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Olha o Deus que você serve. A história conta que Alexandre passou montado num cavalo glorioso, imponente, cheio de soldados por Jerusalém, sem triscar o dedo em um judeu. Não tinha como ele não passar ali por aquela região. Ele passou por ali tranquilamente, pacificamente. Eu só estou indo ali, eu já volto, mas é rapidinho, não vou incomodar em nada, eu garanto. O que é isso? Um homem com fome de poder que conquistou a Índia. No filme do Alexandre, ele chega a lutar com elefantes, pessoas montadas em elefantes, porque ele chegou na Índia. Israel estava bem mais perto, estava debaixo do nariz dele, mas ele não fez nada contra Israel, porque acampar-me-ei ao redor da minha casa, e defenderei ela contra as forças militantes. Eu disse para você que como ele passou, montado no cavalo, todo imponente, forças militantes. Eu não entendo como alguns crentes podem temer obras diabólicas. Eu não entendo como alguns crentes podem negar a sua experiência e negar o que Cristo fez na cruz por nós, e temer macumba, inveja, feitiço. Eu não entendo. Eu me recuso a fazer uma campanha que desperte as pessoas a temer inveja. Eu me recuso,
porque só de falar isso, eu estaria negando o que Cristo fez na cruz. A Bíblia diz que Ele despojou principados, potestades e publicamente os expôs ao desprezo. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu vou dizer uma coisa para você: o diabo só resvala o dedo em você sob duas circunstâncias: ou você não crê e dá brecha, ou Deus pode permitir por algum motivo. Mas se Deus permitir, Ele vai pôr limites e vai dizer: não toca na alma dele, como fez com Jó, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E ainda que um espinho nos entre na carne, como entrou em 2 Coríntios 12, a resposta do Senhor é imediata em dizer: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Como pode isso? A fome de poder de Alexandre, simplesmente a cidade mais conquistada da história da humanidade, que se chama Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém é a menina dos olhos, é o caminho do Oriente. Quem governa Jerusalém, governa praticamente o acesso para o mundo oriental. Ele passa por ali e não pensa assim. Você não acha que Deus entrou na cabeça dele e deu um apagão? Você não acha que Deus fez ele esquecer Jerusalém? Você não acredita que parece que Deus tapou os olhos dele? Falar: aqui eu não quero nem que você olhe, vai para lá, seu conquistador, vai para lá, aqui você nem toca, nem chega perto, porque essa daqui é a menina dos meus olhos. Essa é a minha cidade, é a Jerusalém. Coloca o Salmo 87, verso 1, porque agora eu estou entendendo porque esse Salmo disputava para ser pregado hoje. O Salmo 87 dizendo: me prega. Eu dizendo: não vou pregar você, cara, me prega por favor. Não vou pregar. Agora eu entendi. É porque Deus ama Jerusalém. Salmo 87, não deve ser difícil. S-A-L-M-O, Salmo 8, fundada por Ele. Quem é Ele? Fala alto, pelo amor de Deus, parece que você está num velório. Quem é Ele? Fundada por Ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, que é uma palavra para Egito, e Babilônia. Eis aí a Filístia, e Tiro com Etiópia, lá nasceram, é o berço de tudo. E com respeito a Sião se dirá: olha isso, quem nasceu no Egito, quem nasceu na Babilônia, quem nasceu na Filístia, como fala? Nasceu lá. Mas com respeito de quem nasceu em Sião vai dizer: este e aquele nasceram nela. Isso é distinção. Jerusalém é uma cidade distinta das demais. O monte Sião, os montes de Jerusalém são montes santos ao Senhor. Este e aquele nasceram nela, o próprio Altíssimo a estabelecerá. Vamos. Ó Senhor, ao registrar os povos dirá: este nasceu lá. O Senhor, né? Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti, todas as minhas inspirações estão em ti, toda a água que eu bebo está em ti. É engraçado como Jerusalém ganha esse destaque. É até uma posição que alguém possa dizer: nossa, mas parece uma idolatria. Não, não é uma idolatria, é uma escolha de Deus, é uma distinção. Isso eu quero dizer para você. Você sabe quem é Jerusalém hoje? É a igreja. A igreja representa a Jerusalém. Você é Jerusalém para Deus. Deus tem você em alta estima. Ele se acampa ao redor da sua casa e Ele a defende contra forças militantes. Agora volta o texto. Versículo número 9. Zacarias 9:9. Alegra-te muito,
ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Aleluia, aleluia. Responde para mim uma coisa: como foi que Alexandre o Grande passou por Jerusalém, por Israel? Montado num... Está vendo o contraste? Deus não precisa de cavalos, Deus não precisa de recursos. O importante não é o animal, o importante é quem monta em cima dele. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis aí o teu rei, eis aí o teu rei, rei com R maiúsculo, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha o contraste, olha a profecia, um homem montado no cavalo, o maior de todos os estrategistas até então, passa e nem vê, nem se apercebe que ele está passando por Jerusalém, mas um dia vai vir um rei montado no jumento, cria de jumenta, num jumentinho. Um dia ele vem descendo os montes das oliveiras, subindo para entrar na porta, e uma multidão na frente e outra atrás, cantando e dizendo: Hosana, Hosana ao rei, filho de Davi, Hosana ao que vem, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o que vem. Sabe, eu particularmente assim, para mim que sou uma pessoa que gosta de ler a palavra e gosta de mergulhar na palavra de Deus, eu fico pensando, Deus é tão inteligente. Não haveria momento melhor de dizer como seria o ingresso de Jesus em Jerusalém, na cidade de Davi, na cidade do grande rei, no monte de Sião, no centro do culto, no local principal, do que exatamente aqui. Porque eles não, porque eles estão há 200 anos antes do acontecimento de Alexandre o Grande, mas nós hoje conhecemos a história e sabemos que esse grande estrategista militar passou por Jerusalém cego e surdo e mudo, foi e voltou e não fez nada. Agora, o fato do nosso Deus entregar a profecia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exatamente aqui, cria um contraste, cria um paradoxo, porque por mais que Alexandre tenha sido tão grande, e é esse o nome dele, o sufixo é grande, ele não foi capaz de tocar em Jerusalém, mas o nosso Senhor, humilde, Salvador, Rei, justo, disse assim, lá comigo, em Mateus capítulo 21, versículo de número 2, e de aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. Olha como ele era humilde, irmãos, ele tinha que montar num animal virgem, ele não podia montar num animal que todo mundo já montou, só que é o seguinte, o animal virgem era um jumentinho, se pegasse ele, a jumenta ia ficar doida, então ele diz, traz a jumenta também, porque senão ela vai dar coice em vocês. Trouxeram a jumenta, consignado, emprestado, não era dele, e se alguém perguntar, como ele vai dizer, avança, versículo 3, e se alguém vos disser alguma coisa, sobre vocês terem pego um jumento, diz assim, responde,
O Senhor precisa dele, e logo devolverá, logo os enviará. É rapidinho, para cumprir uma profecia de Zacarias 9:9, que faz menção à passagem de um império militar gigantesco dos gregos, que é algo que simplesmente mudou a história. Não fala que o Senhor precisa dele, só preciso cumprir uma profecia aqui, só preciso mostrar como que se faz, eu só preciso humilhar Alexandre o Grande. Tenho uma dívida com o passado aqui, eu tenho que resolver uma coisa, e eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui ouvindo essa palavra. Deus tem uma dívida com o nosso passado. Talvez Ele precisa atualizar as coisas, talvez Ele precisa honrar algumas coisas que ficaram lá para o passado, talvez Ele precisa suscitar situações que ficaram lá atrás, e que você foi envergonhado, e que o nome dEle precisa ser glorificado na sua vida. Abra o teu coração para isso, porque Ele é especialista em mostrar para os arrogantes que Ele faz o que homem nenhum pode fazer, usando os recursos mais baratos que ninguém pode usar. O que Alexandre precisava para ser o grande, Jesus não precisava de muita coisa para ser o justo, o Salvador, o humilde, o Senhor de tudo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a maravilhosa estrela de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele não precisou de muita coisa. Olha isso. Eu vou precisar rapidinho, mas já devolvo. Avança, Lucas. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Ele nem fala o nome do profeta. Você sabe qual foi o profeta? Qual é o nome do livro que estamos lendo? Versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Não é um animal de guerra, não é um animal de luta, de batalha, de corrida, é de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes, porque o lombo do jumento não deve ser, aliás, não tinha sela para colocar em cima do lombo do jumentinho. O cavalo você tem a sela para você sentar, aqui o jumentinho tiveram que improvisar uma sela com a roupa deles. Olha, até isso foi improvisado, para Jesus exercer a soberania, o senhorio, para Jesus mudar a história da humanidade, para Jesus fazer antes e depois de Alexandre o Grande. Não, antes e depois de Cristo, para que Ele livrasse você do pecado, para que Ele despojasse principados e potestades, para que Ele prevalecesse sobre tudo, para que o nome dEle fosse um nome acima de todos os nomes, para que o nome dEle estivesse muito acima do nome de Alexandre, ou do nome de Satanás, ou de seja lá quem for. Ele não precisava de muita coisa, você entende? Então puseram em cima dele as vestes, e sobre elas Jesus montou em cima do jumentinho. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. É por isso que é chamado hoje, quando se comemora, o tal Domingo de Ramos. E as multidões, tanto as que o precediam, iam na frente, como as que seguiam, clamavam assim: Hosana ao filho de Davi. Hosana é uma forma de dizer no hebraico: salva-nos, salva-nos, filho de Davi, salva-nos, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? A resposta das multidões foi essa: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ele não é da Grécia, ele não é o grande, ele não é Alexandre, o nome dele é Jesus de Nazaré da Galileia. Deixa eu trazer essa aplicação para a tua vida hoje aqui. Você está diante da ceia do Senhor, você está diante de uma mensagem que está sendo entregue no púlpito de uma igreja cristã. Eu quero dizer para você, esse Jesus, com muito pouco, pode fazer mudar a história da tua vida.
Esse Jesus, com muito pouco, com um jumentinho, pode fazer o que Alexandre e os seus exércitos jamais imaginaram fazer. Esse Jesus pode conquistar as cidades, Ele pode mudar a história, Ele pode levantar o fraco, Ele pode fazer a mulher estéril alegre mãe de filhos, Ele pode fazer coisas inimagináveis, Ele pode fazer aquilo que é imensurável, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Se Ele pôde fazer tal contraponto, se o nosso rei, humilde, justo, salvador, montado num jumentinho, teve a capacidade de fazer contraponto com Alexandre, pôr Alexandre no chinelo, porque eu vou dizer, Alexandre passou e voltou, e não houve alvoroço, mas Jesus Cristo entrou em Jerusalém, e perguntou-se à multidão: quem é este? Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família, Ele quer entrar no teu peito, no teu coração. E se Ele entrar, mesmo que seja cavalgando um mero jumentinho, se talvez seja essa a mensagem, ou se talvez de noite você possa chegar e abrir a Bíblia na tua casa e buscar por Ele, se você orar ao Espírito Santo e clamar pela sua presença, pode escrever o que eu estou te falando. Jesus Cristo vai entrar e vai fazer uma obra estrondosa, maravilhosa, gloriosa, que vai repercutir pela história e vai mudar o seu nome, a sua reputação. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele vai defender a tua casa contra forças militantes, e se fizerem macumba contra você, e se tiverem inveja da tua vida, e se o inferno inteiro se levantar, e se um demônio subir nas costas de outro, e se montarem nos cavalos de fogo para vir destruir a tua vida, eles não poderão fazer aquilo que Jesus vai fazer, montado no jumentinho. Vamos simplificar a coisa. O camarada é viciado em drogas, aí ele frequenta, ele busca ajuda de alguma instituição dessas que trabalham com isso, e aí ele sai de lá com a certeza: para vencer as drogas eu preciso me convencer que eu sou doente, para vencer as drogas eu preciso saber que eu sou doente, e que eu devo ter essa filosofia de vida, só por hoje, só por hoje, só por hoje. A vida inteira ele vai ter que lembrar só por hoje. Se um dia ele esquecer, só por hoje, ele cai nas drogas de novo. Jesus Cristo faz diferente. Ele chega, Ele mata a velha criatura, Ele faz nascer um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. E aquele homem diz: não é só por hoje, é hoje, amanhã e sempre, porque eu sou uma nova criatura, eu sou um novo ser. Se o médico te ajudar, ele te receita um remédio. Se o psicólogo te ajudar, ele perscruta a tua alma e quer saber razões. Mas se Jesus Cristo te ajudar, por isso diga para Ele: Senhor, pode entrar. Diga para Jesus: vem como está. Quer que eu mande um fusquinha? Pode vir de Kombi. Jesus pode vir de Brasília. Jesus pode vir de Corcel. Jesus pode vir de Poisé. Ele pode vir de qualquer jeito, o importante é que venha Ele. O importante é que seja Ele. E talvez Jesus já está indo. Jesus já está indo para a tua casa. Desculpa onde eu vou chegar, mas eu vou lá. Jesus talvez esteja aí no teu trabalho. Jesus já está indo no teu habitat natural, no teu convívio social, e Ele escolheu um jumentinho para montar. Pode dizer: Senhor, pode subir. Sobe no meu lombo, Senhor. Ainda bem que o Senhor é humilde e não repara
não repara a bagunça, e não repara o pois é. Não é uma Ferrari, não é uma limousine, não é um Rolls Royce, não é uma Land Rover, mas o Senhor pode subir, porque esse aqui tem gasolina para te levar. Quero falar outra coisa, a última perspectiva que eu trago sobre essa palavra, a condição de quem recebe essa profecia. O cara acabou de voltar para a casa dele, está ouvindo uma profecia que vai acontecer daqui a 200 anos, e aí ele está numa condição que ele fala, eu não quero saber de nada disso, eu só quero fazer minha casa. Deus é tão maravilhoso, a mente do Senhor é tão excelsa, a mente do Senhor é tão elevada, é tão grandiosa, que Ele fala uma promessa e Ele já faz outra, porque Ele engatou o assunto Alexandre o Grande, a Grécia, aleluia, com outro assunto da vinda do Messias, e do cumprimento da palavra, e da forma como esse Messias viria. Sabe como Deus faz para você não ter ansiedade? Ele te promete duas coisas, uma que vai acontecer agora, e a outra que vai acontecer depois. Porque se Deus te prometer uma coisa só, você fica assim, eu não vejo a hora de acontecer, eu não vejo a hora de acontecer, eu não vejo a hora de acontecer, quando vai acontecer, meu Deus, quando vai? Então Deus faz o seguinte, eu vou fazer isso, mas eu também vou fazer aquilo. Aí você fala, se Ele vai fazer isso e o que Ele vai fazer depois é ainda maior, então eu não estou nem aí para o que Ele vai fazer agora. E acontece. A condição de quem recebe a promessa, muitas vezes é assim, eu só quero que isso aconteça aqui agora. Deus está dizendo, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Sabe quando Deus entregou para Abraão a promessa de que Abraão seria o pai de nações? Deus não foi minucioso, Ele até explicou, foi breve, mas Ele disse, olha, você vai ser pai de nações. Você quer ser pai de nações? Quer sair da tua tenda? Conta as estrelas, se tu pode, conta as areias da terra, conta o pó da terra, assim será a tua descendência. Só que não explicou muito a fundo, teu povo vai para o Egito, vai ficar escravizado por 420 anos, 430 anos, tal. Não precisou entrar nesse mérito. O que você precisa saber é o seguinte, Deus prometeu algo para você. Deus vai te levar para a glória, Deus vai te levar para o céu, Deus vai abençoar a tua vida. Se daqui até lá um monte de coisa ruim acontecer, fica tranquilo, porque quem Ele prometeu, Ele é fiel, não volta atrás com a palavra. A condição de quem recebe a promessa é sempre ficar ansioso. Quando Deus fala para você, não esquenta a cabeça, eu vou fazer, eu vou cumprir, acredita na minha palavra, que o que Jesus vai fazer é indizível. Estamos vivendo essa expectativa. Tem uma coisa que eu quero muito como pastor que aconteça, mas nessas últimas semanas eu recebi algumas profecias de algo que só pode acontecer quando o que eu quiser, que eu preciso que aconteça, aconteça primeiro. E Deus já está falando de coisas que vai acontecer lá na frente. Eu recebi 3 profecias a respeito. E eu quero dizer para você, o que você está esperando? O que te faz roer os dentes? Ou melhor, as unhas. Roer os dentes é ruim. O que te faz roer as unhas? Esquenta a cabeça com isso. Deus tem muito mais. Vai vir Alexandre, mas não liga para isso. O que você precisa saber é que alegra-te, filha de Sião, filha de Jerusalém, eis aí o teu rei, humilde, salvador, justo, montado em jumento, cria de jumenta, eis aí o teu rei. Só para confirmar uma coisa para vocês, Zacarias 9:9, aleluia, quero ler para vocês aqui, coloca lá para mim, versículo seguinte, avança, aleluia. Quanto a ti, Sião, igreja, por causa do sangue da tua aliança, tirei os cativos da cova em que não havia água, estou te salvando, voltai à fortaleza, ó presos da esperança, porque hoje vos anuncio, que tudo vos recompensarei em dobro. Volte para a esperança, volte para a fé, acredita
no teu rei humilde, salvador, justo, montado num jumentinho, porque você vai viver tudo em dobro. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para libertar cativos, abrir prisão aos presos, restaurar contritos de coração, anunciar um ano aceitável do Senhor, e restituir em dobro, trazer dupla honra. O Senhor tem essa promessa para nós. Avança. Olha ali a palavra Grécia. É a primeira vez que ela aparece. Era de Alexandre que ele estava falando. 200 anos antes. O teu Deus conhece a tua vida. Ele sabe o que se passa. Ele está dizendo para você: confia, acredita, persevera. Vocês vão ver acontecer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele é o dono do ouro e da prata. Jesus morreu por nós naquela cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus tem nos assegurado que Ele será conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não haverá inimigos que possam nos resistir, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você toma posse dessa palavra? Você acredita nisso? Então aplauda ao Senhor Jesus. Glorifica o nome santo dele. Eis aí o teu reino.